Você já parou para pensar como a vida começou na Terra? É uma das maiores perguntas da humanidade. Mas e se eu te dissesse que em 1952, dois cientistas conseguiram criar os ingredientes básicos da vida dentro de um laboratório, usando apenas alguns gases e faíscas elétricas? E mais, que o resultado foi tão chocante que eles próprios ficaram assustados com o que descobriram. Essa é a história incrível do experimento de Miller e Urey, uma jornada que nos leva de volta ao berço do nosso planeta e que continua a nos surpreender até hoje. Então, se prepara, porque vamos desvendar o segredo de como a vida pode ter surgido do caos. Imagina a Terra há 4 bilhões de anos, um lugar totalmente diferente do que conhecemos hoje. Oceanos quentes cobrindo quase tudo, vulcões em erupção constante e uma atmosfera densa, sem oxigênio, cheia de metano, amônia e hidrogênio. E para completar o cenário, tempestades violentas com relâmpagos, cortando o céu sem parar. Parece um lugar inóspito, certo? Mas foi nesse ambiente caótico que a faísca da vida começou. A grande questão era como moléculas simples, inorgânicas, se transformaram nas moléculas complexas que formam todos os seres vivos. Essa era a pergunta que tirava o sono de muitos cientistas. Até que, na década de 1950, um jovem estudante de química chamado Stanley Miller, orientado por seu professor, o ganhador do Prêmio Nobel Harold Urey, teve uma ideia audaciosa. E se eles recriassem as condições da Terra primitiva em um laboratório? Era um plano ambicioso e até meio maluco para a época. Muitos cientistas acreditavam que a origem da vida era um mistério divino ou um evento tão raro que seria impossível de replicar. Mas Miller e Urey não se intimidaram. Eles decidiram construir uma máquina do tempo de vidro. O aparelho que eles montaram era uma obra de arte da simplicidade e da genialidade. Era basicamente um circuito fechado de frascos de vidro e tubos, tudo esterilizado para garantir que não houvesse contaminação por bactérias ou qualquer forma de vida pré-existente. Em um frasco, na parte de baixo, eles colocaram um pouco de água para simular o oceano primitivo. Essa água era aquecida, fazendo com que o vapor subisse para um frasco maior, na parte de cima. Nesse frasco superior, eles injetaram os gases que, na época, se acreditava que compunham a atmosfera da Terra primitiva: metano, amônia e hidrogênio. Era a sopa primordial em estado gasoso. E para simular os raios das tempestades violentas daquela época, eles instalaram 2 eletrodos que disparavam faíscas elétricas contínuas através da mistura de gases. Era como criar uma mini tempestade dentro de um vidro, depois que os gases eram bombardeados por essa energia. Eles passavam por um condensador que resfriava o vapor, transformando ou em líquido novamente, que então gotejava de volta para o oceano lá embaixo. Esse ciclo se repetiu por uma semana inteira, sem parar. No começo, nada de muito especial aconteceu. A água continuava clara e os cientistas observavam com expectativa. Mas depois de um dia, uma mudança sutil começou a aparecer. A água no frasco inferior começou a ficar com uma coloração rosada. Conforme os dias passavam, a cor se intensificava, passando para um vermelho turvo e, finalmente, para um marrom escuro e espesso. Alguma coisa estava acontecendo ali dentro. Uma transformação química poderosa estava em andamento. A sopa estava cozinhando. Ao final de uma semana, Miller desligou o aparelho e coletou amostras daquela água escura e misteriosa para análise. Ele estava nervoso e ansioso. Será que a sua hipótese ousada estava correta? O resultado foi muito além do que ele poderia imaginar.
usando uma técnica chamada cromatografia. Ele analisou a composição daquela sopa e o que ele encontrou foi simplesmente revolucionário. No meio daquela mistura, ele identificou a presença de aminoácidos. Agora, por que isso é tão importante? Aminoácidos são as peças fundamentais, os tijolos que constroem as proteínas. E as proteínas são as moléculas que fazem praticamente tudo em nossos corpos. Elas formam nossos músculos, cabelos, unhas, transportam oxigênio no sangue e agem como enzimas, para acelerar todas as reações químicas que nos mantêm vivos. Sem aminoácidos, não há proteínas. E sem proteínas, não há vida como a conhecemos. O que Miller encontrou especificamente foram 5 tipos de aminoácidos, incluindo a glicina e a alanina, que são comuns em todas as formas de vida na Terra. Ele havia conseguido, a partir de compostos inorgânicos simples e energia, criar as moléculas orgânicas essenciais para a vida. Era a primeira evidência experimental sólida para a teoria da abiogênese, a ideia de que a vida pode surgir a partir da matéria não viva. A notícia se espalhou como um incêndio. O experimento de Miller-Urey estampou as capas de revistas e jornais em todo o mundo. A humanidade, pela primeira vez, tinha uma pista palpável de como a nossa história mais antiga poderia ter começado. Mas aqui é onde a história fica ainda mais interessante e um pouco assustadora. Miller, na época, publicou apenas uma parte dos seus resultados. Ele era um cientista muito meticuloso e cauteloso. Ele só relatou os resultados, dos quais tinha 100% de certeza. O resto do material, as amostras daquela sopa primordial, ele guardou em pequenos frascos, rotulou e armazenou. E esses frascos ficaram esquecidos por mais de 50 anos. Miller faleceu em 2007 e um de seus ex-alunos, Jeffrey Bada, herdou o seu laboratório, incluindo aquelas pequenas amostras empoeiradas. Bada sabia da importância histórica daquele material e decidiu reanalisá-lo, mas desta vez com a tecnologia do século XXI, muito mais avançada e sensível do que qualquer coisa que Miller tinha em 1952. E o que ele encontrou foi de cair o queixo. Os resultados originais de Miller estavam corretos, mas eles eram apenas a ponta do iceberg. A natureza parecia estar programada para criar complexidade, mas as surpresas não pararam por aí. Bada encontrou anotações de Miller sobre outras versões do experimento que ele nunca publicou. Em uma delas, Miller havia adicionado um gás que simula as emissões de vulcões, criando um ambiente ainda mais realista, de uma área vulcânica na Terra primitiva. Ao analisar as amostras desse experimento vulcânico, os cientistas modernos encontraram uma gama ainda mais ampla e complexa de moléculas orgânicas. Isso sugeria que as fontes hidrotermais e os vulcões no fundo do oceano poderiam ter sido verdadeiras fábricas de vida no nosso planeta jovem. Claro, é muito importante dizer, o experimento de Miller-Urey não criou vida. Ele criou os blocos de construção da vida. Os aminoácidos, a passagem de aminoácidos para a primeira célula viva, autorreplicante, é um salto gigantesco que a ciência ainda está tentando entender. É um quebra-cabeça com muitas peças faltando. Além disso, hoje sabemos que a composição da atmosfera primitiva talvez fosse um pouco diferente do que Miller e Urey pensavam. Talvez com menos metano e mais dióxido de carbono. No entanto, mesmo com essas ressalvas, o impacto do experimento é inegável. Ele mudou o estudo da origem da vida de um campo de especulação filosófica para um campo de ciência experimental. Ele mostrou que o salto da não-vida para a vida
não precisa de uma intervenção mágica. Os ingredientes básicos podem se formar naturalmente a partir da química e da física, dadas as condições certas. E o fato de que versões posteriores do experimento, usando diferentes misturas de gases, também produziram aminoácidos, só fortalece a ideia principal. A química da vida é robusta. O legado de Miller e Urey vive até hoje. A busca pela origem da vida continua agora explorando fontes hidrotermais. No fundo do mar, o papel de minerais, de argila na organização de moléculas e até mesmo a possibilidade de que os ingredientes da vida tenham chegado à Terra pegando carona em cometas e meteoritos. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de responder àquela pergunta fundamental: de onde viemos? O experimento de Miller e Urey é mais do que apenas uma curiosidade científica. É um lembrete poderoso da nossa conexão profunda com o universo. Ele nos mostra que somos feitos da mesma matéria que as estrelas e os planetas, forjados nas condições caóticas, mas criativas do nosso planeta em sua infância. É uma história de transformação que nos ensina que, a partir da simplicidade, pode surgir uma complexidade impressionante e maravilhosa. Da próxima vez que você olhar para um céu estrelado, lembre-se que a química que nos compõe pode ter começado de uma forma muito parecida, com alguns gases, água e uma faísca de energia. Obrigado por me acompanhar nesta viagem incrível até o início de tudo. Se você gostou de desvendar esse mistério da ciência, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!